Pessoal, então me apresentando brevemente, antes de falar de produtos da SIGA, da plataforma aqui do Empower, e o que ela veio para revolucionar o mercado. Eu sou especializado aqui dentro, do produto de mobilidade, tá? Assim como vocês aí, tenho 8 anos de chão de fábrica também, tenho bastante aprendizados que eu tive durante a minha carreira para tentar dividir com os senhores. E dos últimos três, estive focado 100% aí, dentro do meio digital, dentro dessa transformação digital muito voltado para mobilidade e ferramenta de planejamento e programação do mundo de manutenção e gestão de ativos. Tá bom? Então, prazer, meu nome é Gabriel. Espero poder mostrar um pouquinho mais do que a gente tem para oferecer aqui dentro da SIGA. Beleza? Hoje, como que eu dividi, tá, pessoal? Eu vou mostrar uma apresentação aqui inicial de PowerPoint. Então, são alguns slides bem esclarecedores. Acho que vai tirar muita dúvida de vocês. E aí eu entro dentro do produto e mostro um pouquinho das funcionalidades, o que a gente tem de possibilidade de fazer aqui dentro e tudo que a SIGA, nós viemos oferecer a vocês aí para poder auxiliar na rotina, tá? Então, como eu comentei, pessoal, a ideia é mostrar um pouco do futuro da indústria. Eu sei que dentro da correria do dia a dia aí, a gente está fazendo a produtividade, reunião diária, para ver o que pegou ontem nos indicadores de performance da linha, quais são as maiores anomalias, se teve algum tipo de parada inesperada nos equipamentos. E a gente precisa de agilidade, pessoal, a gente precisa de responsividade. Então, o mais fácil, o mais simples, intuitivo, que a gente consiga trazer através de tecnologia e, se preferível, automatizar algumas rotinas, é o caminho que nós, como Siga, viemos oferecer e é a proposta que eu venho apresentar a todos vocês aqui hoje, tá? Então, quando eu falo de futuro, quando eu falo de algo disruptivo, eu estou indo um pouquinho mais além de apenas digitalizar um processo. Então, não que não gere valor eu pegar um formulário, pegar um checklist, onde antes era impresso e trazer para dentro da tecnologia. Isso gera muito valor. Mas o que eu venho mostrar para vocês aqui hoje é algo muito mais disruptivo, no sentido de que a gente consegue realmente fazer coisas que antes não eram possíveis e agora, através da tecnologia, a gente consegue estar oferecendo para os nossos parceiros, tá bom? Antes de eu mostrar essas funcionalidades, pessoal, e o que a gente tem para oferecer com a mobilidade hoje da plataforma do Empower da SIGA, eu quis trazer aqui uma pesquisa de mercado da Forrester. Para quem não conhece, é uma empresa de TI norte-americana, uma gigante aí, que faz muito esses estudos de impactos, de transformação, de momento da indústria e tudo mais. E eles listaram esse top 5 aqui deles, de quais seriam os desejos, né, as querências dos clientes no meio industrial, quando fala de transformação digital da empresa. Então, o que todos em comum têm é essa questão de você ter mais agilidade, você conseguir melhorar a experiência do usuário, você ser mais ágil. Né? Então, onde antes, no passado, o foco sempre foi reduzir custo, melhorar a operacionalidade, e a gente vê que esse mindset vem se alterando com o passar do tempo. Tá? Então, é isso que essa pesquisa veio nos mostrar. E dentro desses maiores impactos, a gente listou, a gente fez um pareto aqui de análise de impacto de quais são as frentes de trabalho que o pessoal entende que realmente são os maiores desafios a serem vencidos. E hoje eu vou mostrar aqui dentro da plataforma do Empower que essa incapacidade de entregas, de forma ágil, que essa falta de tecnologia, desse redesenho de processos que geralmente é muito braçal e é algo complexo de se realizar, para você aderir a sua solução ao seu modelo de trabalho, e não o inverso, você tem que adaptar seu modelo de trabalho à ferramenta que você tem. É o que acontece muito no mercado. Tá? Então, eu vou mostrar hoje para vocês aqui dentro da plataforma do Empower como que a gente consegue eliminar ou mitigar todas essas dores através da tecnologia, através da facilidade do no-code, que é o sucesso que a gente tem aqui dentro do que eu venho oferecer. Tá bom? E aí, pessoal, antes de eu mostrar o produto em si, o que eu queria deixar claro para vocês? No próximo slide, eu vou mostrar um pouquinho da arquitetura de uma maneira bem macro, para que vocês entendam como que os dados se trafegam e como eles se comunicam junto com o módulo do SAP. Mas antes disso, o que eu queria deixar claro? Que a gente tem duas frentes de trabalho dentro da plataforma do Empower. A parte de web, que é onde o planejador, uma liderança, a pessoa responsável por quais fluxos de trabalho cada pessoa tem acesso, cada pessoa vai estar utilizando no seu dia a dia, consegue acessar e trabalhar. E a mobilidade em si vai ser onde 99% dos usuários trabalham e utilizam, tá? Quais são as frentes que vêm para revolucionar quando a gente fala de no-code dentro da nossa mobilidade? É a primeira questão da agilidade. Então, quando a gente fala do agile, da gente fazer a quatro mãos essas novas features, essas novas funcionalidades, a gente sempre está utilizando o conceito de user-centric design, então tentar deixar uma plataforma mais intuitiva, sempre pensando na experiência do usuário lá da ponta, ter essa evolução contínua. Então, a gente está fazendo tudo isso dentro de um cloud para facilitar. Então, não tem mais aquele negócio de subir um servidor dentro do ambiente, da rede de automação industrial de vocês, ou colocar isso dentro do SAP de vocês. É tudo através de cloud. Isso facilita muito tanto a gestão, a governança do sistema, que fica 100% dentro da nossa mão, aqui da SIGA, em parceria com a Microsoft, que é quem fornece esse servidor da Azure para nós, no cloud,
que garante lá seus 99,99% de estabilidade do ambiente, né? A gente tem a certificação SAP também, somos parceiros Silver desde 2010, e aí vem um novo conceito de API aberta que eu vou pincelar um pouco com vocês hoje, quais são as possibilidades, tá? E quando a gente olha para o lado de negócio, poxa, pessoal, além da agilidade, você não tem mais que imprimir papel, você tem que ficar colocando aqueles quadros na sala de troca de turno, o pessoal está acompanhando e fazendo programação tudo na mão ali, do que ele vai estar trabalhando, você consegue adaptar seu fluxo de trabalho de uma maneira muito simples, que eu vou praticar aqui com vocês. Então, eu não quero mais que esse campo seja local instalação, eu quero que seja o objeto técnico de equipamento. Em 2 cliques você consegue alterar isso, é muito simples, muito fácil, não tem custo, né? Isso facilita muito. Vai além de somente o módulo PM, então vocês vão ver aqui na demonstração que tem o módulo de materiais também, né? Organicamente a gente está fazendo uma evolução aqui dentro do nosso produto para outros módulos de SAP, tá? E ele não se limita somente a SAP. Poxa, Gabriel, quero criar um checklist de rota operacional, quero criar um checklist de permissão de trabalho, a parte de segurança, de avaliação de risco. Tudo isso é possível. E aí, uma das grandes vantagens de trabalhar em cloud, você tem todos esses dados, todos esses registros. É muito parecido com como se fosse uma transação de SAP, que você solicita lá e volta um tabelão de informação. Aqui você tem já isso pronto, com 2 cliques você extrai, né? Então é muito facilitado. E a gente consegue adaptar todo esse fluxo de trabalho dentro do produto, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui da arquitetura, eu trouxe bem uma arquitetura simples, eu acho que fica entendível para vocês. A primeira coisa que a gente precisa assumir aqui dentro é que o nosso produto trabalha online e offline. Tá? Então, óbvio, a primeira configuração dele você tem que estar conectado a uma rede para poder fazer, né, a baixa de todos os dados ali, para você ter o acesso ao seu local de instalação do seu SAP, seu tipo de ordem, seu tipo de nota, tipo de material, código de material, etc., descrições em geral. Isso é necessário você estar conectado no primeiro momento, mas você pode simplesmente fazer sua primeira carga, utilizar seu produto durante 1, 2 semanas, e à medida que você reconectar dentro de uma rede, ele faz essa sincronia automática diretamente com o SAP. E como que funciona esse fluxo de dados, pessoal? Lembra que eu comentei que tem a parte web e tem a parte de aplicação. O que é interessante saber? Você tem acesso a eles, seja via Play Store ou Apple Store, né? Então, você tem as duas possibilidades de sistemas operacionais para mobilidade. E você também consegue acessar via Windows, tá, pessoal? Tá, eu tenho um desktop, quero usar a aplicação através do meu Windows ou do meu tablet, etc. Também vai ter acesso dentro das lojas oficiais, disponibilizada ali pelos nossos parceiros, tá bom? Então, dentro da mobilidade, você vai receber os fluxos de trabalho que você é associado. Por exemplo, eu posso criar nota, eu posso criar ordem, eu posso editar elas. Esses são os fluxos de trabalho. Onde que eu faço essas configurações? Dentro do web. Então, dentro do web fica a magia, como se fosse o cérebro de tudo que está acontecendo. Então, é um link mesmo, um URL que você acessa, né? E ali dentro você faz essas configurações e define o que, que a pessoa vai ter acesso ou não dentro da mobilidade dela. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro na sequência aqui, quando eu entrar na demonstração do produto, tá? E aí, a sincronia, ela acontece entre todos esses dados que são digitados na mobilidade, etc. Ela sobe para o nosso servidor de cloud ali, que é a web, que é onde está o cérebro de tudo, e todos esses dados são sincronizados diretamente com o SAP. Gabriel, eu tenho For HANA, eu tenho SAP ECC. Muda alguma coisa? Invisível, pessoal. Independente de qual seja a versão do seu SAP, a gente consegue adaptar e fazer essa conexão de maneira nativa. Então, isso aí não se preocupem, deixa que a gente entende certinho com vocês qual é a necessidade e consegue fazer acontecer sem problema algum, tá bom? Aqui, bem de simples modo, é mais ou menos dessa forma que funciona a nossa arquitetura hoje, tá? E o que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal? A ideia é mostrar um pouco, primeiro, como que funciona a parte web, para que eu consiga mostrar num aplicativo efetivamente como que ele ocorre, tá? Então a ideia é, eu vou começar explicando como que a gente consegue trabalhar aqui dentro do web, desenhar os fluxos e tudo mais, e desço para o aplicativo, que aí vai ficar muito claro o entendimento de vocês. Só reforçando que aqui dentro do Zoom a gente tem o botão de QA, que é onde a gente pode fazer perguntas, pessoal. Não tem pergunta certa, não tem pergunta errada. Só eu vou ter acesso para ver aqui as perguntas, então vocês podem ficar à vontade para questionar, tá? As outras pessoas não vão ler o que vocês estão perguntando. Caso você queira que eu coloque o nome de quem foi que fez a pergunta na hora que eu for responder, eu posso citar, mas é total particular, caso só se você sinta-se confortável, tá bom? Pessoal, aqui dentro do web, como que funciona de maneira geral? Na parte inicial, você vai ter esses dashboards que são nada menos que métricas de produto. Então, eu vou explicar para vocês na sequência como que funcionam essas integrações, como funcionam esses fluxos de trabalho, né, esses modelos. E aqui você consegue ter uma visão gerencial, ou uma visão um pouco mais a nível tático, de quais são os fluxos, integrações, etc., que estão ativos. Aqui você pode usar um conceito, uma analogia muito similar com a disponibilidade de equipamento da sua área. Então, você tem lá, 100% é que todas as minhas bombas, todos os meus tanques, todas as tubulações estão tudo funcionando, né? À medida que sai uma bomba, estraga ou vai para conserto, etc., você já não está mais 100%, você está em 98% de disponibilidade de equipamento, subconjunto, cada um usa o termo. Aqui é muito parecido. É um painel gerencial, você consegue ver como é que está
a quantidade de usuários que realmente estão ativos utilizando o produto, quais integrações estão ativas, se acontecer alguma falha ou não, porque alguém pode ter mexido em algum ponto. Então, é mais para você entender como que está se comportando dentro desses usuários e esses fluxos que foram definidos no momento de implementação ou no dia a dia, aí na reunião mensal de manutenção, semanal, aí cada um tem a sua rotina. Beleza? O que é importante, pessoal? Aqui do lado esquerdo são as macro funcionalidades. Então, eles são responsivas à medida que eu vou clicando, vai se alterando a tela, tá? Então, esse painel de controle que eu queria mostrar inicialmente para vocês são essas métricas, né, organicamente, por ser em cloud, à medida que novas métricas vão sendo desenvolvidas por nós da SIGA, vocês vão ter acesso. Tá, eu quero ver, Gabriel, quantas ordens foram abertas pela mobilidade, quantas ordens foram abertas no SAP, para eu ter ideia de um percentual ali de aderência à ferramenta ou confirmação delas. Então, organicamente, isso vai começar a surgir aqui dentro e vocês vão ter acesso dentro do web, tá? Aqui do lado esquerdo tem um botão de configuração de organizações, onde eu consigo criar times pessoal, e adaptar quem são as pessoas que ficam abaixo desse time. Então, por exemplo, eu tenho a minha oficina da engenharia, eu tenho a minha célula de RCM, né? Para quem não conhece, é a célula geralmente responsável pela confiabilidade, então revisão de plano de manutenção, criação de plano de manutenção, treinamentos, etc. Geralmente existe uma célula especializada disso por planta ou corporativamente para que consiga ter essa melhoria contínua. Almoxarifado de peça, a parte de segurança do trabalho, você tem uma área produtiva que só pode criar nota, etc. Então aqui, pessoal, vocês podem criar vários grupos. E dentro desses grupos, se eu clicar em qualquer um deles, olha que legal, eu consigo selecionar, por exemplo, usuários que eu queira fazer a relação deles aqui dentro desse grupo. E aí, para cada grupo que for criado e esses usuários que são relacionados a esse grupo, eu consigo, por exemplo, definir fluxos de trabalho. Nesse caso aqui é uma oficina de engenharia. Então, o que o cara vai ter acesso? Poxa, ele pode criar uma ordem de manutenção, dentro dessa ordem ele pode criar uma reserva de material, ele pode criar nota, ele pode registrar um documento de medição dele dentro de uma inspeção. Então, são exemplos de fluxo SAP que eu posso, por exemplo, colocar aqui para essa pessoa trabalhar. Mas olha que bacana que eu comentei que isso não se limita somente ao mundo SAP. Quando eu entro aqui num grupo de segurança de trabalho, por exemplo, e eu vou aqui nos fluxos de trabalho, olha que legal. Você consegue criar um relatório de turno, você pode colocar um checklist de relatório de turno, você tem acesso a uma permissão de trabalho, ou aprovar essas permissões de trabalho. Geralmente o técnico de segurança fica responsável de dar a validação para ver se as pessoas avaliaram todos os riscos possíveis, se o cara fez o check da NR10, se o cara aferiu a pressão dele, caso vá trabalhar em altura. Então tem vários fluxos de trabalho que a gente consegue associar aqui. Não se limita somente fluxos de trabalho do SAP, que é o que eu estava comentando anteriormente para vocês, tá, pessoal? A gente consegue até criar filtros. Então, por exemplo, eu tenho uma célula aqui de trabalho que se chama Oficina Engenharia, né, e ela tem um fluxo de trabalho de criar ordem. E você quer que essas pessoas só tenham acesso a criar ordem ou uma nota de manutenção ou algo nesse sentido para determinados locais de instalação. Aqui nessa aba de filtros, você consegue definir quais são esses locais de instalação, por exemplo, ou determinado tipo de nota, de ordem, perdão. Então você consegue fazer essa segregação através desses filtros aqui acima, por grupos. Então é muito parametrizável como que você entende que o seu time deve trabalhar de maneira ótima, para eliminar aquela chance do cara criar uma nota duplicada, o cara abrir num tag que está errado, ou muito nesse sentido. Então você consegue configurar isso aqui tudo dentro, tá? Ah, Gabriel, e esses fluxos, como que eles funcionam? Então aí vamos para a magia do negócio. Pessoal, aqui do lado esquerdo, você tem esse botãozinho de fluxos. Quando você acessar ele, você tem diversas abas. Então, aqui na parte superior, que a gente chama de aplicativos, mas nada mais do que abas, assim como vocês trabalham no Excel, e etc., ou outras ferramentas que você consegue separar, são pastas diferentes aqui. É mais para organização e experiência do usuário, tá, pessoal? Você consegue nomear elas como você quer. Então, você pode usar siglas, códigos, o que você quiser usar como referência. O que facilitar para o usuário é o mais interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês dois tipos de fluxos de trabalho. Alguns fluxos que não são relacionáveis com dados SAP, como eu comentei com vocês, checklists, inspeções, check de sensor, rota ambiental para ver se tem vazamento de óleo, se o descarte está sendo feito corretamente para o time da ET, se o cara não está despejando sabão ali direto no ralo, que isso afeta lá o time de tratamento de água, vai ter impacto nos aeradores. Enfim, é um efeito cascata dentro de uma fábrica. Então, você tem várias relações de checklist que precisam ser realizados. Então, não precisa mais ter aquele book, aquele livro lá no campo, na máquina, o cara vai lá, fica flegando um monte de coisa. Você pode desenhar esses fluxos aqui, facilita muito, gera todos os dados dentro do nosso cloud para ter o histórico, dentro do nosso banco aqui. Você pode gerar dashboards, entre diversas outras coisas que eu vou mostrar na sequência, quando eu entrar aqui nessa parte de dados, vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas voltando para os fluxos de trabalho. Então, você tem os meus fluxos, que eu chamei dessa forma, que são fluxos não relacionados a campo SAP, que eu chamei dessa forma. E tem também nosso produto pronto aqui,
né, que isso já vem, quando a gente implementa para o cliente, já vem todo aquele core nosso que já é conhecido no mercado da SIGA, que é você criar uma nota de manutenção, editar ela, colocar anexo lá dentro, assinatura. Você pode criar uma ordem de manutenção ou vindo de uma nota ou direto uma ordem. Você consegue colocar uma requisição de compra dentro dela, uma reserva de material de estoque. Você consegue criar documentos de medição dentro dessa ordem também. Dá para relacionar esse documento de medição com um ponto de medição. Então, aqui você tem muita funcionalidade, né, que já é o core nosso, é buscar um backlog de ordem, buscar um backlog de nota, isso tudo já vem pronto para uso, né? Então, vocês podem ficar bem tranquilos nesse sentido. O universo de possibilidades é poder configurar e adaptar da maneira que faça mais sentido para vocês. Eu vou entrar aqui dentro desse capítulo de ordens, como que funciona a plataforma no Code, pessoal. Cada quadrado desse aqui na tela, eu consigo, são telas dentro do aplicativo que vai aparecer. Na primeiro momento, você pode bater e falar, nossa, Gabriel, é muita tela que tem de possibilidade. Porque o SAP ele é muito complexo, ele tem muitas possibilidades de trabalho lá dentro. Mas quando eu for lá num fluxo, por exemplo, de uma permissão de trabalho, que eu vou mostrar, vocês vão entender que é muito mais tranquilo do que se imagina, tá? Então, como que funciona isso? Por exemplo, quando eu entrar na parte de ordens, qual que é a primeira coisa que vai me aparecer? Quais são as minhas ordens? Então, eu vou dar o exemplo para vocês aqui do que é a plataforma no Code dentro dessa primeira tela, que acho que fica bem simples. Quando eu entro para editar essa tela, pessoal, olha que bacana, ela já me ilustra como que isso funcionaria dentro do aplicativo. Todos esses campos aqui, a gente tem a funcionalidade que a gente fala que é o drag and drop. Então, do lado esquerdo, tem todos os componentes que a gente entende, né, e que os nossos clientes têm necessidade de estar modelando aqui dentro desse aplicativo, desse fluxo de trabalho. Basicamente, você arrasta e solta, pessoal. Você consegue jogar onde você quiser. Por exemplo, eu escolhi aqui um componente de texto, né? E dentro desse texto eu posso mudar o nome dele, eu posso chamar esse cara aqui de tag, local de instalação, posso chamar como eu quiser. Eu posso ocultar o título para ser algo que só mostra ali o dado que eu quero relacionar ou não, né? O que é bacana é qualquer integração nativa com o SAP PM. Olha que legal. Todos os campos que a gente tem no SAP PM e a maioria dos que a gente também tem para SAP MM, né, a gente consegue relacionar ele com o campo escolhido. Então, por exemplo, esse aqui eu peguei um local de instalação, né? Então eu vou pegar, eu quero relacionar uma descrição do meu local de instalação, ou o código do local de instalação, que seja. Então, quando você vem e arrasta e joga ele para cá, olha que bacana. Ele já relacionou o campo lá do SAP, de Function Location, que é o local de instalação, para esse carinha aqui. Então, para o usuário, na hora que ele for lá abrir a lista de ordem dele, esse campo vai estar aparecendo o local de instalação, porque você escolheu dessa forma. Ah, Gabriel, não gostei, eu quero fazer uma alteração na tela e tudo mais. Você tem diversas possibilidades, pessoal. Dá para a gente colocar até a nível de definir qual que é a cor de trabalho, né? Se ele é um campo obrigatório ou não, se eu quero definir um valor padrão dele, né? Se eu quero colocar para habilitado um código de barra ou QR Code para o cara fazer a leitura, às vezes o cara vai lá criar uma ordem de manutenção, ele bate o bip e já vai preencher automaticamente. Você consegue definir cores, tamanho e tudo mais. E aí, o que é bacana, pessoal? Dá para criar, que a gente fala que são regras, né? São regras dentro aqui da plataforma que a gente consegue estar editando, tá, pessoal? E essas regras são eventos que a gente chama aqui. Então, à medida que acontece alguma coisa nesse campo, por exemplo, quando eu alterar esse campo, o que eu posso fazer dentro dele? São as regras de negócio, que é a grande vantagem do no-code. Eu estava comentando com vocês. É possível modelar muito parecido com o que a gente tem lá no Excel. Se esse campo tiver o valor acima do resultado 10, então ele está aderente. Se ele não tiver, eu quero que responda não aderente. Olha, do lado esquerdo, a gente tem todas as regras possíveis. Você não precisa ser programador para saber fazer isso aqui. É a lógica, é o que você precisa, né? Então, quando a gente vem aqui em lógica, por exemplo, ó, se determinada coisa acontecer, qual que é a minha expectativa de resposta? O que eu quero que seja feito? Então, o que eu quero validar? Eu quero validar se determinado componente tiver determinada propriedade. O que eu quero que ele faça, né? E aí você consegue trabalhar, pessoal, com diversos fluxos. Você pode ir relacionando esses componentes e você vai colocando as regrinhas aqui dentro. Ah, e se não tiver essa resposta, que se status do sistema tiver com determinada propriedade, você faz isso aqui. Mas e se não for esse status do sistema? Olha que legal, você consegue criar as regras aqui nesse botãozinho de engrenagem. É como se fosse um if else. Então, se não acontecer tal coisa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, né? Ah, mas e se não acontecer isso, o que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui também. É infinito. Ah, então acabou as minhas possibilidades. Qual que é a resposta que eu quero? Eu quero que faça, então, essa atividade, tá, pessoal? Olha que legal, você consegue arrastar, excluir, eu consigo duplicar todas as regras, caso eu queira. Então, assim, é muito intuitivo e muito simples, tá? Essa é a grande vantagem do que a gente fala de no-code, tá bom? E aí, pessoal, quando eu vou num fluxo de não SAP, é muito nesse sentido também, tá? Quando eu volto aqui para os meus fluxos de trabalho, você tem diversas possibilidades de fluxos não SAP. Lembra que eu comentei da permissão de trabalho? Olha que legal a permissão de trabalho. São duas telinhas.
Você vai ter uma tela inicial que eu vou mostrar ali no aplicativo como que ela funciona, que mostra todas as minhas listas. Depois você consegue vai abrir uma espécie de formulário com as perguntas que você deseja para registrar essa permissão de trabalho, tá? Então tem muita coisa bacana que dá para fazer aqui dentro. Por favor, fique à vontade para colocarem as dúvidas aí no botãozinho de QA, que daqui a 5 minutos eu vou explicar para vocês, tá bom? Aqui do lado esquerdo, pessoal, o que que a gente tem? Tem a gestão dos dados. O que que eu quero deixar claro para vocês e nos próximos guias, nos próximos tours que eu fizer aqui com vocês, aí eu explico cada detalhe dessas funcionalidades, tá, pessoal? Aqui é para ser uma coisa mais geral para que vocês conheçam. Cada tabela de dados dessa aqui, pessoal, pode ser uma extração direto do SAP ou pode ser um fluxo não SAP que a gente desenhou e está registrando aqui nessas tabelas. Cada quadradinho desse, pessoal, tem o que a gente chama que é a API. Então, a gente consegue divulgar essa API para os nossos clientes para que vocês possam fazer o consumo dessas informações e gerar diversos dashboards, tá, pessoal? Então, isso aqui são nada mais, nada menos do que extratores de relatórios do SAP ou você consegue armazenar esses dados em tabelas de um fluxo que não seja SAP. Por exemplo, uma permissão de trabalho, que dentro da NR1, ela pede que você tenha até 5 anos de rastreabilidade da sua permissão de trabalho, e desde 2022 existe uma cláusula que pode ser digital. Então você não precisa mais ter aquela monte de pilha de papel lá na sua sala de segurança de trabalho, com um monte de caixa para armazenar. Você vai ter uma tabela. A gente consegue gerar dashboards com essa tabela, pessoal. Então é muito bacana e facilitado para o nosso dia a dia. Tá? Aí sai um pouquinho só do universo de executar uma manutenção, mas fazer a gestão do ativo como um todo. Porque a segurança sempre vai ter que estar em primeiro lugar dos colaboradores. Tá? A gente também tem esse botão, pessoal, de integração, que são os bots, tá? Esses bots, pessoal, é o que faz a mágica acontecer. É aqui que a gente consegue criar o sequenciamento de qual tabela do SAP que a gente vai lá extrair para trazer para cá, né? Então, vou dar um exemplo prático para vocês e já vou mostrar ali no aplicativo como funciona. O cara criou uma nota. Quando ele terminar de criar a nota, quem que é o cara que vai mandar isso para o SAP? É o bot que está configurado aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, Create Complete Notification. Ele vai criar uma nota que tiver sido gerada ali no aplicativo. Esse bot é responsável de pegar isso e jogar lá no SAP. Então, aqui você consegue, por exemplo, extrair um monte de atividade do backlog, trazer todos os materiais que você tem dentro dessas ordens de backlog, e dentro desses materiais, quais estão zerados no almoxarifado? Quais eles vão zerar, porque tem muita reserva em aberto de consumo daquele material. Você precisa sinalizar um risco, por exemplo. Então, você consegue fazer qualquer tipo de relação de dados dentro do SAP PM e quase todos para SAP MM também. Então, é muito bacana, tá, pessoal? Isso aqui a gente consegue facilitar muito a vida, principalmente para a gestão, para gerar dashboards automatizados, que você não precisa mais extrair relatório, você consegue usar a ferramenta para gerar esse dash que você quiser. Então, aqui você tem a API, que é disponibilizada e gerenciada pelo lado da SIGA, e você vai consumir esses dados da maneira que você bem entender, tá bom? Pessoal, na parte de web, isso era um pouquinho que eu queria mostrar para vocês. Agora, mostrando a parte do aplicativo, deixa eu só compartilhar aqui para que vocês consigam ver, tá? Qual que é a ideia, pessoal? Aqui dentro do aplicativo, a gente tem os fluxos definidos. Então, esse usuário aqui é o meu usuário de administrador aqui, Gabriel Cima, né? E eu defini quais são os meus fluxos de trabalho que eu vou estar executando aqui dentro. Aqui embaixo, o que que é bacana? Primeira coisa, você já tem de cara indicadores que te mostram em cima do que o usuário quiser escolher. Aqui, em alguns botões, você consegue mudar qual que é o dado que vai estar mostrando. Por exemplo, notas que foram abertas no último mês, quantas reservas de material a pessoa criou dentro dessas notas, quantas ordens eu tenho o meu ID lá, ou o meu nome que está associado, para que eu execute, para saber qual é o backlog que eu, como técnico, estou devendo para estar executando. Ou, às vezes, eu sou dono de um processo, etc. Eu quero saber quantas notas estão criando com esse determinado tipo de nota, porque eu quero acompanhar isso para garantir uma boa gestão dos nossos ativos. Então, esse primeiro dashboard é muito bacana e facilita bastante a visibilidade para o usuário lá da ponta, que é o cara que está no campo, tá? Aqui embaixo, na parte inferior, todos esses fluxos de trabalho ficam aqui. E a gente consegue separar por aquelas abinhas, que são aqueles aplicativos que eu comentei com vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo de criação de nota, por exemplo. Então, eu encontrei uma anomalia no campo, eu quero registrar o que foi encontrado. Quando você entrar aqui de cara, olha o que ela já me mostra. Quais são as minhas notas? Então, quais notas eu já gerei? Qual que é o número dela no SAP? Todas essas informações eu que configurei dessa forma. Se eu quiser buscar no meu backlog, esse botãozinho do lado direito embaixo, a hora que eu clico nele, vai exibir todo o backlog que tem de nota em aberto. Eu consigo pesquisar eles também. E fazer, por exemplo, baixar ele para o meu aparelho, porque eu quero pegar essa nota e transformar ela numa ordem. Então, você tem acesso a isso também. Nesse caso que eu vou mostrar para vocês, eu vou criar uma nota. Então, quando eu clico nesse botão, que a gente definiu trabalhar dessa forma, ele vai me abrir uma espécie de formulário. E eu consigo preencher, por exemplo, as informações que eu quero. Então, aqui é curto dentro do painel galpão 6. Legal. Então, tem um curto lá, eu quero abrir ele, uma prioridade, né, elevada, risco associado. Eu quero colocar um determinado local de instalação. Aqui, o que é bacana, pessoal? Eu posso colocar barcode, QR Code, todos os campos digitáveis do produto aqui da SIGA, você tem essa possibilidade, tá, pessoal? Qualquer campo que seja editado.
Posso colocar equipamento, texto longo, o que eu quiser preencher. Então, existe uma alta temperatura dentro do painel associado, causando elevação da corrente e desarme de motores constantes. Olha que legal, então eu consigo registrar essas informações. O que que é bacana, pessoal? A gente também tem o nosso toque para falar. Então, à medida que eu clicar nesse botão e conversar com o meu aparelho celular, ele digita para mim sozinho. Ponto. Eu gostaria de preencher mais algumas informações conforme o procedimento. Olha que legal, pessoal. Então eu consigo ter essa facilidade. A gente acha que é algo simples, mas para o usuário lá da ponta isso é muito bacana, principalmente para colocar feedback numa confirmação de ordem, tá? Aqui já vem várias informações pré-preenchidas, porque a gente modelou dessa forma, poderia ser diferente, tá? Eu consigo criar esses tabulas que, se eu selecionar ou desselecionar, ele vai expandir informações, como catálogo de falha, sintoma de dano, etc. Isso aqui foi a gente que configurou. Consigo pôr diversos anexos, tirar foto, desenhar essa foto. E à medida que eu fizer isso e salvar, né, ele já vai criar esse registro diretamente lá no SAP. E, ó, ele está fazendo a sincronização e ele vai me trazer, por exemplo, o número da nota que foi gerado. Então, esse que é o grande bacana quando a gente tem um sistema totalmente integrado direto com o SAP. Você não precisa chegar a um determinado horário para que seja gerado o número dessa nota. Tá? Você tem essa disponibilidade aqui e ele já vai e gera o número da nota, por exemplo, aqui, ó, curto do painel, ele já me gera o número da nota direto no SAP, tá, pessoal? Tem todas as outras funcionalidades que eu estava comentando com vocês. Aqui no capítulo de ordem, também tem esses pontos. E aí, o que é bacana? A gente criou uma regrinha para que nesse card, as ordens que tiverem a prioridade elevadíssima, ela fique em vermelho. E as ordens que têm a menor prioridade, ou muito alta, etc., ela fique em amarelo, para você saber qual que é a criticidade dessas ordens. Ou, por exemplo, eu quero criar uma ordenação em cima do que é mais antigo, ou do que tem uma data de vencimento maior, porque eu já estou muito atrasado nessa atividade. A gente consegue criar essas regras também, tá? Então é bem bacana. Tem muita coisa legal que dá para ser feito aqui dentro. De maneira geral, além de criar nota, buscar backlog, etc., você consegue aqui, por exemplo, eu selecionei essa ordem, eu quero ver as operações. Esse botãozinho aqui embaixo, ele já me é um atalho direto para as operações. Esses três pontinhos, olha o que que ele me abre. Eu posso editar, eu posso mandar para um colega meu de trabalho, eu posso encerrar tecnicamente essa ordem, né? Eu posso associar uma avaliação de risco dentro dessa ordem, né? Eu consigo colocar muita coisa aqui dentro, pessoal, de checklists, por exemplo, para associar dentro do anexo da ordem. Então você tem lá o histórico dentro dela. E isso pode ou não ficar salvo dentro do repositório do SAP, que a gente fala que é o DMS e etc. Então a gente consegue fazer esse tipo de integração também, além de, claro, a parte de materiais. Então, quando eu entro em uma operação, eu consigo ter diversas possibilidades. Deixa eu pegar essa outra, que essa já está confirmada. Eu consigo ter diversas possibilidades de estar trabalhando aqui dentro dessa operação, tá, pessoal? Consigo colocar reserva de material, criar uma requisição de compra, olha que bacana. Isso tudo, ó, com o número do SAP, está integrado nativo, tá, pessoal? Legal. Time, a ideia que eu tinha para mostrar de maneira superficial com vocês sobre o produto era isso. E agora eu vou ler as perguntinhas, né, que vocês colocaram aqui no chat e vou tirando, tá? Então, para quem ficou com dúvida, no chat tem um botãozinho de QA, tá, pessoal? Que ali vocês conseguem fazer qualquer tipo de pergunta, tá bom? E aí vou responder uma primeira aqui. Eles perguntaram se eu consigo gerar PDF e isso ficaria anexado dentro da ordem. Claro, pessoal, aqui a gente tem a possibilidade de modelar até qual campo e qual ordenagem que vai estar aparecendo dentro desses PDFs, tá? E aí a gente consegue ou colocar isso associado lá dentro do SAP, esse PDF, seja em uma operação ou numa lista de anexos inicial lá da ordem, ou a gente consegue salvar dentro da nuvem da SIGA, caso você tenha algum tipo de restrição dentro do tráfego de dados do SAP de vocês, ou, cara, não quero onerar demais essa conexão, eu quero deixar dentro da nuvem da SIGA. Você tem as duas possibilidades, ou quero pôr nos dois. Você também pode fazer isso, tá? É, me perguntaram também a questão de histórico do SAP. Como que fica registrado? É da pessoa que está logada ou é da pessoa do usuário do SAP que a pessoa utiliza? Aqui a gente pode fazer a configuração do jeito que o cliente desejar. Então, eu quero ter o usuário do SAP um para um. Então, eu estou logado aqui, Gabriel, eu tenho o meu usuário SAP lá com o ID 123 e eu quero que tudo que eu fizer fique registrado no ID 123. É possível, né? Ah, Gabriel, eu quero fazer colocar esse registro dentro, por exemplo, de um texto longo ali da ordem de manutenção da confirmação, né? Ou na criação dela, eu coloco lá o nome do usuário, de quem criou, ou coloco na descrição do cabeçalho da ordem. Também é possível fazer. Então, fica à mercê do cliente. A forma que o cliente quiser evidenciar isso dentro para gerar um histórico de edição, de rastreabilidade dentro do SAP, a gente consegue fazer, tá? Então, é muito tranquilo. Fizeram uma outra pergunta, que se tem integração com sensores de preditiva ou com outros sistemas. E a resposta é que sim, tá, pessoal? A gente tem integração, seja para envio de e-mail, isso já vem nativo dentro do nosso produto. Ah, Gabriel, quero criar uma integração com Teams, WhatsApp.
tudo é possível, a gente consegue fazer integração. Essa é uma das grandes vantagens de trabalhar em cloud, porque você consegue fazer os sistemas se conversarem com muito mais facilidade do que aqueles sistemas que a gente fala que é on-premise, que vai lá e instala no local, no SAP do cliente, tá? Então é possível sim. E tem uma outra pergunta aqui que fizeram, que é, se eu tiver alguns parâmetros para fazer a configuração, eu consigo gerar notas automáticas ou ordens? Sim, pessoal. Eu vou até amarrar com esse outro ponto de sensores de preditiva, que é o seguinte: além de eu poder integrar com esses sensores ou parâmetros de máquina, tá, pessoal? Todos os dados que vocês tiverem na automação industrial de vocês, aí numa nuvem interna ou algum banco de dados que a gente consiga trazer esse dado para dentro do nosso banco aqui, do nosso cloud, na nossa nuvem, é possível criar regras lá naqueles bloquinhos que eu estava, se determinada coisa estiver fora, o que você vai fazer? Vai criar uma nota. Então a gente consegue criar essas automações para que, se esses parâmetros saírem dentro do trabalho esperado, eu já gere uma nota, uma ordem automaticamente. Consigo ir mais longe. Posso pegar essa ordem criada, essa nota criada, já mandar por e-mail para os respectivos donos e também para a mobilidade, né? Então, para o aparelho celular dessas pessoas que são responsáveis em sanar esses pontos. Então, exemplo prático aqui que às vezes a gente não consegue estar um pouco míope de enxergar a possibilidade. Eu tenho painéis críticos dentro da minha planta, então eu tenho lá aqueles painéis que, se ele queimar o que tem lá dentro, os componentes internos, ou começar a gerar muito curto, cara, vai desarmar a bomba, vai desarmar equipamento, vai parar o ambiente de produção, né? Então eu quero colocar um sensor de luminosidade lá dentro. O que esse sensor de luminosidade me diz? Ele me diz se a vedação do painel está em dia, né? Porque se está entrando luz lá, significa que ele não está bem vedado. Se ele não está bem vedado, a temperatura dele não está muito legal, pode entrar sujidade, poeira, etc. E se ele estiver acima ou abaixo de tantos lumens, esse sensor, eu quero que gere uma ordem emergencial para o cara ir lá e resolver essa vedação. Então, olha que bacana, eu já elimino a necessidade do cara ficar inspecionando esse painel para ver se a vedação está boa, etc. E na hora que entrar uma luz ali, eu sei que tem um problema, né? E eu já gero essa ordem automática. Então, é possível fazer isso sim. É uma automação muito bacana e você já consegue otimizar, por exemplo, diversas inspeções de rota que não tem mais necessidade de uma pessoa ir lá avaliar. Você já tem esse dado, né? Você já tem essa inteligência por trás e essa automatização. Então, elimina a necessidade de um humano ir lá analisar painel por painel, que às vezes você tem 3 mil painéis na sua planta e que acaba onerando ali 10 eletricistas só para fazer esse tipo de inspeção todo ano, tá? Então, é um exemplo que a gente tem, tá? E aí, pessoal, tem uma última pergunta que é o seguinte, né? Quando eu tenho esses bots, eu consigo criar, né, esses dashboards para o usuário? Então, assim, pessoal, o que é bacana? Igual eu comentei lá da lista de backlog do material. Qualquer que seja o dado ali dentro do SAP PM, e a maioria dos dados para SAP MM, a gente já tem isso integrado de maneira nativa aqui na nossa plataforma, para que você consiga orquestrar essa extração. Então, eu consigo, por exemplo, criar um indicador de saudabilidade da minha execução da manutenção. Então, como é que está a minha execução do meu backlog? Está em dia dos meus planos? Então, eu estou executando em dia? Opa, pontinho para mais ali que a gente está executando em dia. Dentro das minhas ordens que tem material lá dentro, todos esses materiais foram baixados, né? O que significa ser baixado? Eu consumi esse material ali dentro para gerar um bom histórico de manutenção, para ter rastreabilidade de custo, etc. Ah, Gabriel, aqui, tudo que está planejado de material não está sendo baixado na ordem, né, na mesma quantidade, ele tem coisa errada. Então, ou estão abrindo uma ordem errada, detalhando ela errado, ou o pessoal está falando que está executando lá no campo e não está utilizando o material que deveria. Então, opa, perdi um pontinho ali, né? Então, eu consigo criar um monte de variáveis dentro dessa orquestração para gerar o quê? Dados para eu construir um indicador de saudabilidade, né, da minha manutenção. Então, o universo ele é infinito de possibilidade, por isso que é muito bacana esses nossos bots que eu mostrei para vocês, são grandes extratores que nos próximos encontros nossos eu vou explorar muito eles e trazer alguns dados práticos e como que a gente consegue realmente otimizar nossa manutenção com informação, que é o grande conceito do data-driven, aí a gente parar de... não que o conhecimento de campo não seja importante, ele é muito, mas quando você tem esse conhecimento de campo somado com o dado que te orienta para o caminho correto, aí sim você é vencedor, aí sim você vai colher um bom resultado. Tá, pessoal? Então, hoje o guia aqui, o tour guiado, era para ser uma coisa bem sucinta, bem enxuta, tá? Eu agradeço o tempo de vocês. Reforçar que amanhã eu vou fazer um para ferramenta de planejamento e programação, tá? Espero que vocês possam acessar, que acho que daí essa jornada se completa. Então, você pega o teu backlog, trata ele, vê o que tem ali de macro ordens, para você saber um horizonte ali dos próximos meses que você vai trabalhar, pega essas operações e faz uma boa programação. Aí sim, você consegue garantir que chegue aqui para o cara na mobilidade, que realmente tem que ser feito naquela semana, naquele dia, levando em consideração o que a gente fala do Lean Manufacturing aí, de executar na hora certa, que é o just in time. Então, vamos trabalhar fazer mais com menos. Eu não preciso fazer tudo a todo momento, mas o que é estratégico eu estou executando agora para poder otimizar meu recurso, mão de obra, tempo disponível, para poder administrar treinamentos, capacitar meu time e levar a minha equipe multifuncional no campo. Tá bom, pessoal? A ideia hoje era essa. Eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigado aos que perguntaram, tá?
E à medida que tiver qualquer novidade, a gente vai se falando, tá, pessoal?